Bom dia, pessoal. Então, vamos começar na página 44, sobre a resistência e as defesas, um testemunho de Anne, de ego a ego, realidade e fantasia do trauma, história vivido revivido. Começamos por felicitar Manonias e eu pelas suas exposições, que têm o interesse de lhes mostrar os lados quentes da questão de que tratamos. Como convém a espíritos sem dúvida formados, mas bem recentemente introduzidos, senão a aplicação da análise. Pelo menos a sua prática, houve nas exposições deles algo de muito agudo, e mesmo de polêmico, o que sempre tem interesse para introduzir no vivo do problema. Uma questão muito delicada foi levantada, tanto mais delicada quanto, como já indiquei nos meus propósitos interruptivos, é inteiramente atual para alguns dentre nós. O reproche foi implicitamente formulado a respeito de Freud, do seu autoritarismo, suposto inaugural de seu método. É paradoxal. Se alguma coisa faz a originalidade do tratamento analítico, é ter percebido, na origem, e de cara, a relação problemática do sujeito consigo mesmo. O achado propriamente dito, a descoberta, entendida como lhes expus no início deste ano, é ter colocado essa relação em conjunto com o sentido dos sintomas. É a recusa desse sentido pelo sujeito que lhe coloca um problema. Esse sentido não lhe deve ser revelado, deve ser assumido por ele. Nisso, a psicanálise é uma técnica que respeita a pessoa humana, no sentido em que o entendemos hoje. Depois de nos termos apercebido de que isso tinha o seu preço, somente a respeita, mas só pode funcionar respeitando-a. Seria, portanto, paradoxal colocar em primeiro plano essa ideia de que a técnica analítica tem por finalidade forçar a resistência do sujeito, o que não quer dizer que o problema não se coloque de modo algum. Com efeito, não sabemos que, nos dias de hoje, tal analista não dá só um passo no tratamento sem ensinar os seus alunos a colocar sempre a respeito do paciente a pergunta: o que ele pode ainda inventar como defesa? Essa concepção não é verdadeiramente policialesca, no sentido em que se trataria de encontrar algo de sentido. Esta aí é o termo a aplicar às fases duvidosas da análise, nos seus períodos arcaicos. Eles ficam, sobretudo, tentando sempre saber que postura o sujeito adotou, o que achado pode fazer, para se colocar numa posição tal que tudo o que lhe disseram será inoperante. Não seria justo dizer que eles imputam má fé ao sujeito, porque má fé está demasiadamente ligada a implicações da ordem do conhecimento, que são inteiramente estranhas a esse estado de espírito. Isso ainda seria muito sutil. Há aí a ideia de uma má vontade fundamental do sujeito. Todos esses traços fazem com que eu acredite ser preciso, ao qualificar esse estilo analítico de inquisitorial. Algum ponto desse pequeno trecho? Bom, item 1. Antes de entrar no meu assunto, vou tomar como exemplo o artigo de Anne Hart sobre a contratransferência, publicado no primeiro número de 1951 do Jornal Internacional de Psicanálise. Esse artigo encontra suas coordenadas numa forma de orientar a técnica, que vai muito longe, numa certa parte da escola inglesa. Chega-se, como vocês sabem, a proferir que toda análise deve se desenrolar no aqui e agora. Tudo se passaria no enlaçamento com as intenções do sujeito, aqui e agora na sessão. Reconhece-se, em dúvida, que se entrevêem pedaços do seu passado, mas pensa-se que, no final de contas, é na prova, eu caso dizer, prova de força psicológica, no interior do tratamento, que se desenvolve toda a atividade do analista. É aí que está a questão. A atividade do analista, como age ele? O que é que conta? O que é que conta no que faz?
Para os autores em questão, para Anne, nada conta a não ser o reconhecimento pelo sujeito, do aqui e agora, das intenções do seu discurso. E as intenções nunca têm valor a não ser pelo seu alcance aqui e agora, na interlocução presente. O sujeito pode se descrever às voltas com seu marceneiro ou seu cabeleireiro. Na realidade, ele descompõe a personagem a quem se endereça, quer dizer, o analista. Há alguma coisa de verdadeiro. Basta ter a menor prática da vida conjugal para saber que há sempre uma parte de reivindicação implícita no fato de que um dos cônjuges conte ao outro o que o amolou durante o dia, ao invés do contrário. Mas também pode haver aí a preocupação de informá-lo de algum evento importante a conhecer. Os dois são verdadeiros. Trata-se de saber em que ponto se focaliza a luz. As coisas, como mostra a seguinte história contada por Anne, vão às vezes mais longe. Alguns traços estão borrados, mas tudo deixa pensar que se trata de uma análise didática. Em todo caso, de uma análise de alguém cujo campo de atividades está muito próximo da psicanálise. O analisado foi levar a fazer no rádio uma comunicação sobre um assunto que interessa vivamente ao próprio analista. São coisas que acontecem. Ocorre que essa comunicação no rádio ele a fez alguns dias após o decesso da sua mãe. Ora, tudo indica que a mãe em questão desempenha um papel muito importante nas fixações do paciente. Ele está certamente muito afetado por esse luto, mas nem por isso deixa de atender os seus compromissos de um modo particularmente brilhante. Na sessão seguinte, chega num estado de estupor vizinho da confusão. Não somente não há nada a tirar disso, mas o que diz surpreende pela sua incoordenação. O analista interpreta audaciosamente. Está nesse estado porque pensa que eu lhe quero muito mal pelo sucesso que teve no rádio. Outro dia, sobre o assunto que, como sabe, me interessa essencialmente. Aí está. A sequência da observação mostra que é preciso não menos que um ano ao sujeito para se restabelecer depois dessa interpretação choque, que não tinha deixado de ter um certo efeito, porque ele tinha voltado a si instantaneamente. Isso lhes mostra que o fato de que o sujeito sai de um estado nebuloso logo em seguida a uma intervenção do analista não prova absolutamente que ele tenha sido eficaz no sentido propriamente terapêutico, estruturante da palavra, a saber, que ela fosse na análise verdadeira. Ao contrário, Anne conduziu o sujeito no sentido da unidade do seu eu, da confusão em que estava, saiu bruscamente dizendo: tenho aí alguém que me lembra que, com efeito, tudo é lobo para o lobo e que nós estamos na vida. E ele recomeça, deslancha. O efeito é instantâneo. É impossível, na experiência analítica, considerar como prova de justeza de uma interpretação que o sujeito mude de estilo. Considero que o que prova a justeza de uma interpretação é que o sujeito traga um material confirmativo, e assim mesmo, isso merece ser nuançado. Ao cabo, um ano, o sujeito percebe que o seu estado confusional estava ligado a um contragolpe das suas relações de luto, que ele só tinha podido superar ao invertê-las. Reenvio-os aqui à psicologia do luto, de que algum de vocês conhece suficientemente o aspecto depressivo. Com efeito, uma comunicação no rádio é feita segundo um modo muito particular da palavra, porque ela é endereçada a uma multidão de auditores invisíveis por um locutor invisível. Pode-se dizer que na imaginação do locutor ele não se endereça forçosamente àqueles que o escutam, mas também a todos ao vivos como aos mortos. O sujeito estava lá numa relação conflitual. Podia lamentar que a sua mãe não pudesse ser testemunha do seu sucesso, mas talvez, ao mesmo tempo, no discurso que endereçava os seus auditores invisíveis, alguma coisa estivesse destinado a ela. Página 48. Seja como for, o caráter da atitude do sujeito é então nitidamente invertido.
pseudomaníaco, e a sua relação estreita com a perda recente da mãe, objeto privilegiado dos seus laços de amor, é manifestamente o móvel do estado crítico no qual tinha chegado na sessão seguinte. Após a sua façanha, após ter realizado, apesar das circunstâncias em contrário, e de maneira brilhante, o que se tinha comprometido a fazer. Assim, a própria Anne, no entretanto, está longe de ter uma atitude crítica em relação a esse estilo de intervenção. Testemunha que a interpretação fundada na significação intencional do ato do discurso, no momento presente da sessão, está submetida a todas as relatividades implicadas pelo engajamento eventual do ego do analista. Em suma, o importante não é que o próprio analista se tenha enganado, e nada indica que a contra-transferência seja culpada por essa interpretação manifestamente refutada pela sequência do tratamento. Que o sujeito tenha experimentado os sentimentos que o analista lhe imputava. Não só podemos admiti-lo, mas é excessivamente provável que o analista tenha sido guiado por isso na interpretação que ele deu. É uma coisa que não é perigosa em si mesmo, que o único sujeito que está analisando o analista tenha até tido um sentimento de inveja. É problema dele levá-lo em conta de maneira oportuna para se guiar através disso como uma agulha indicadora a mais. Nunca disse que o analista não deve ter sentimentos em relação ao paciente, mas deve saber não apenas não aceder a eles, colocá-los no seu devido lugar, mas servir-se deles adequadamente na sua técnica. Nesse particular, é porque o analista acreditou dever procurar inicialmente, no aqui e agora, a razão da atitude do paciente, que a encontrou naquilo, que sem nenhuma dúvida existia efetivamente no campo intersubjetivo, entre as duas personagens. Estava bem situado para conhecê-lo, porque bem provava um sentimento de hostilidade, ou pelo menos de irritação, em vista do sucesso do paciente. O grave é que tenha acreditado e ter autorizado por uma secta técnica a usar isso de maneira indireta. O que é que propõe a isso? Vamos tentar indicá-lo a vocês agora. O analista se acredita que é autorizado a fazer o que chamarei uma interpretação de ego para ego, ou de igual para igual. Permita-me o trocadilho. Dito de outra forma, uma interpretação cujo fundamento e mecanismo não pode ser distinguidos em nada do de projeção. Quando eu digo projeção, não digo projeção errada. Entendam bem o que estou lhes dizendo. Há uma fórmula que, antes de ser analista, eu tinha, com meus fracos dons psicológicos, colocado na base da pequena bússola que me servia para avaliar certas situações. Eu me dizia não sem gosto: os sentimentos são sempre recíprocos. É absolutamente verdadeiro, apesar da aparência, desde que se coloque em campo dois sujeitos. Digo dois, não três. Os sentimentos são sempre recíprocos. Isso explica a vocês que o analista estava bem fundado em pensar que a partir do momento em que tinha aqueles sentimentos, os sentimentos correspondentes podiam ser evocados no outro. A prova disso é que o outro os aceitou perfeitamente. Bastaria que o analista lhes dissesse: é hostil porque pensa que estou irritado consigo, para que esse sentimento fosse estabelecido. Portanto, o sentimento já estava lá, virtualmente, porque bastava botar a faísquinha para que ela existisse. O sujeito estava bem fundado a aceitar a interpretação de Anne, pela simples razão de que, numa relação tão íntima quanto a existente entre analisado e analista, estava suficientemente a par dos sentimentos do analista para ser induzido a algo de simétrico. A questão é saber se essa maneira de compreender a análise da defesa não nos leva a uma técnica que gera, quase obrigatoriamente, uma certa espécie de erro. O erro que não é um erro, algo anterior ao verdadeiro e ao falso. Há interpretações que são tão justas e tão verdadeiras, tão obrigatoriamente justas e verdadeiras, que não se pode dizer se respondem ou não a uma verdade. De qualquer modo, elas são verificadas. Essa interpretação da defesa, que eu chamo de ego a ego, convém, seja qual for o seu valor eventual, abster-se dela.
É preciso que haja sempre, pelo menos, um terceiro termo nas interpretações de defesa. De fato, é preciso mais. Como espero poder demonstrar-lhes. Hoje, no entanto, estou abrindo o problema. E aí, o que vocês acharam desse segundo item? Interessante que ele página 47, que ele fala que considera que a prova, que a justeza de uma interpretação é que o sujeito traga o material confirmativo. E assim mesmo isso merece ser anunciado. Nunca. Às vezes na análise a gente faz uma interpretação de algo, mas a gente não tem certeza de que aquilo é, de fato, uma boa interpretação ou não. A gente depende de algo que venha do paciente também. Pode ser que seja uma interpretação no final da análise e ele não volte mais e a gente não saiba se isso deu certo ou não. Mas pode ser que ele volte, mesmo assim, que a interpretação não esteja certa. Não são pontos a se pensar. E na página 48, é interessante pensar que tem gente que, né, fala que o analista tem que ser aquele analista de mármore, aquele analista distante, um espelho opaco. Porém, aqui na página 48, ele diz que nunca disse que o analista não deve ter sentimentos em relação ao seu paciente, mas deve saber não apenas não ceder a eles, colocá-los no seu devido lugar, mas servir-se deles adequadamente na sua técnica. E daí depois ele traz, então, no caso, como a pessoa intervém a partir do seu sentimento, de uma forma talvez brusca, ele traz também que é grave que tenha acreditado estar autorizado por uma certa técnica a usar isso de cara e de maneira direta. Então tem um meio termo. Não é de fato ignorar que se tem um sentimento, mas também não é, por ter um sentimento, jogar de cara isso, né? Não sei se vocês pensam algo a respeito disso. Sem comentários hoje. Eu fiquei na dúvida sobre quem é Anne Wright. Vocês sabem? Não. Boa pergunta. É, porque eu estava procurando aqui e também não consegui encontrar. Aqui ele fala que essa N tem um artigo de 1951.
Na página 45 ele faz essa menção ao artigo dela. Parece que ela foi uma psicanalista, né? Tava olhando aqui no Google. Uhum. Mas isso dos sentimentos eu acho uma questão bem polêmica e acho que não é todo mundo que consegue manejar também, né? Por vezes isso acaba se confundindo. Aí a gente fica lembrando aqueles exemplos polêmicos de aceitar ou não o presente do paciente. Uhum. E hoje em dia, acho que com as redes sociais o manejo se torna um pouco mais difícil, porque, né, quase todo mundo tem página profissional, então, às vezes a gente pode seguir um paciente, enfim. Na época do Lacan isso não existia, e eu fico pensando em como que a gente pode lidar com isso hoje. Mas que o sentimento nem sempre é bom também, né? Muitas vezes o paciente vai tocar em pontos nossos que não são legais e talvez isso pode impossibilitar a continuidade da análise. Fico pensando nisso. Fui pesquisar agora sobre ela. Então, ela era uma psicanalista austríaca. O Reich, eu tinha pensado, acho que ele é mais famoso por causa do William Reich, né? Também produz uma parte da psicologia, principalmente mais orgástica, assim, tal. E aí eu fui ver que ela fez análise com ele por 6 meses, só que depois eles casaram, seguindo o Jung, acho. Interessante. É, tá. Então, ela é uma psicanalista austríaca, né? Só que eu estava lendo um outro texto enquanto isso, que também que fala que, na verdade, Lacan pode ter se confundido, que esse texto que ele vai citar atribuído a ela seria a da Margaret Light, que é uma outra pessoa. Mas enfim, não muda o fato, apesar de atribuir pessoas erradas, não muda o fato do que ele estava trazendo, que era um ponto sobre a contratransferência, né? E sim, tem a continuação da tua fala, me fez pensar também, né? A gente tem isso, algumas pessoas vão dizer, ah, você segue ou não segue seus pacientes, né? Ou mesmo que você siga os seus pacientes, você fica olhando ou não olhando os stories ou curtindo seus posts, sabe? Então vão abrindo-se portas que podem ir volumando mais. Se conversa ou não conversa com seu paciente a partir do Instagram, sabe? Então são várias nuances, né, que se podem se pensar. E normalmente tem algumas pessoas que têm um pensamento mais contemporâneo que não, você deve se distanciar, sabe? Aí tem casos daí para que você deve usar a mesma roupa sempre que for atender aquele paciente, para, né, então que tenha menos alterações daquilo, sabe? São vários pontos assim, né? Fica dizendo não, não se deve seguir e tal, não se deve ser mínimo contato. Só que tem pessoas que não lembram, talvez, que enquanto o Lacan estava fazendo esses seminários, as pessoas que ele atendia iam nos seminários, porque são seminários abertos. Então viam outro Lacan, né? Um Lacan numa postura talvez de mestre, ou talvez mais debochado, diferentemente do seu Lacan analista. E isso nunca foi um problema para a época. Por quê? Que era quem pagava as análises? Não sei. São sempre vários pontos, assim. É sempre interessante pensar, tá, qual o contexto do que está sendo falado e por que está sendo falado o que é falado. Não digo que não são comentários ou questionamentos inválidos por algum motivo. Eu acho que são bem pertinentes. Mas é importante entender de onde vêm as respostas e como elas vêm também. E não que a resposta seja um dogma, né? Que se a pessoa, fulaninho falou que é isso, então eu vou fazer isso. Pode ser, pode não ser. Acho que varia muito.
Interessante isso que você trouxe. E talvez varie também de paciente para paciente. Talvez tenha paciente que dê para seguir de volta e tenha paciente que, conhecendo o caso, seja melhor não seguir. Mas é legal isso que você trouxe também, de que os pacientes frequentavam o seminário, que é uma coisa que a gente acaba esquecendo, e poderia ser uma releitura do cenário de hoje, né? Acho que impasses sempre existiram, mas aí a gente tem que saber lidar, e a análise pessoal e a supervisão estão aí para isso também. Mais algum ponto, pessoal? Senão a gente pode ir para o item 2, na página 50. Deixa eu só acrescentar um pensamento bem aleatório aqui, que vocês estavam falando de rede social, né? E eu antes, quando eu fazia faculdade de psicologia, eu ainda tenho, né, um canal no YouTube que eu falo sobre livros, as coisas que eu gosto. E eu mantive. Quando eu comecei a trabalhar, formei e tudo, eu preferi não ter um perfil profissional de psicologia. Eu já vivia psicologia, eu falei, não, quero manter o que eu tenho. E aí foi chegando pacientes que já me seguiam no meu outro trabalho, e foi muito interessante, assim, né, ver essa questão da agenda, as pessoas chegando, só que quem que era a Samara, psicanalista ali, né? Totalmente diferente do canal no YouTube. Mas aí eu falei, nossa, a minha supervisora, né, acho que isso vai ser um pouco complicado, porque tem uma exposição, querendo ou não, no meu canal. Mas até que deu certo. Só que é interessante que cada paciente é único. Eu só sigo se eles me seguem, mesmo com receio alguns, igual você falou, né, tem paciente que fica, vai seguir ou não. Eu fico com receio de não seguir, a pessoa interpretar de uma outra forma negativa, eu acabo seguindo. Mas é interessante que um ou outro, às vezes, pontuam da minha vida, né, questionam alguma coisa, porque eu posto as coisas ali. E aí fala, ai, nossa, que inspiração. Aí eu fico, nossa, mas será que é inspiração mesmo? Às vezes, né, pode rolar até uma pressão, né? E não tem como, não tem como. Igual teve uma outra que me questionou se eu ficava analisando os stories dela, porque realmente eram bem contraditórios. Não, eu falei, nossa, tem vezes que eu nem vejo. Por quê? Tem que ver? Aí eu perguntei para ela, não, mas é porque eu acho que você deve estranhar. Eu falei, mas é interessante, né? Porque eles devem ficar olhando também se a gente está ali espiando alguma coisa, né? Já pressupõe que a gente está analisando tudo. Aí eu queria só pontuar isso, que eu acho que rede social realmente, naquela época não tinha, né? Então, e aí? Como é que era isso, né? Mas bem legal isso que você falou, porque eu acho até que se o paciente levar isso para análise, também não reflete sobre você, é mais sobre ele. Porque por que aquilo afetou ele? Por que aquilo que você compartilhou sobre a sua vida também afetou ele? Tem pacientes que não vão trazer, então acho que vai depender muito de cada caso. Isso também é interessante, é uma coisa atualizada, né, que a gente está tendo que lidar, que tempos atrás a gente não tinha que lidar. Acho que E principalmente até porque seguir, né? Porque tem uns que não seguem. Então há uma curiosidade também, né? Sim. Por exemplo, o perfil profissional, ok, mas o meu, por exemplo, que não é. Então, se a pessoa olha ali, se ela quer seguir, há uma curiosidade a respeito da minha pessoa, né? Também. Não de ficar vendo conteúdo. Mas eu acho que a gente tem que considerar também o contexto brasileiro. Uma vez eu estava conversando sobre isso com uma pessoa que no Brasil a gente é muito invasivo, né? A gente invade muito a privacidade do outro, independente de rede social, dependendo da região também. As pessoas são mais curiosas para saber, então acho que às vezes pode querer dizer sobre um contexto, talvez sobre um quebra-gelo, tipo assim, o paciente chega e fala, nossa, você cortou o cabelo, ficou bonito, ai, gostei da sua roupa. Acho que tudo isso precisa ser considerado também. Interessante, né, pensar que, na verdade, tudo pode ser levado para análise, né?
fato de tu ter ou não Instagram, fato de ser aberto ou não, fato de postar ou não postar, tudo pode, né? Depende do paciente, cliente analisando. Por mais que a gente pense, eu não vou fazer isso, eu vou fazer isso em detrimento de outra coisa, vai ser interpretado, tipo, se eu postar algo, alguém vai olhar. Se eu não postar, alguém também vai olhar que eu não postei. Se eu tenho perfil, se eu não tenho perfil, se ele é aberto ou ele é fechado, tudo é passível, né? Entra na... Não tem um controle disso, né? É muito da imaginação de cada um. E da interpretação de cada um também. Podemos voltar, então. Página 50. Tem 2. É tarde. Isso não nos permite entrar, tanto quanto eu teria querido, no problema das relações das resistências e das defesas. Gostaria, entretanto, de lhes dar algumas indicações nesse sentido. Após ter ouvido as exposições de Manonias e depois de ter-lhes mostrado os perigos que comporta uma certa técnica da análise das defesas, acredito necessário colocar certos princípios. Foi em interpretação dos sonhos que Freud deu a primeira definição, em função da análise, da noção de resistência. Capítulo 7, primeira seção. Temos uma frase decisiva que é esta, que quer dizer tudo que destrói, suspende ou altera a continuação do trabalho. Não se trata aí de sintomas, trata-se do trabalho analítico, do tratamento, como se diz que se trata de um objeto que passa em certos processos. Tudo que destrói a continuação do trabalho é uma resistência. Isso, infelizmente, foi traduzido em francês por todo obstáculo à interpretação provém da resistência psíquica. Assinalo esse ponto a vocês, porque não facilita a vida daqueles que só têm a tradução muito simpática do corajoso Sr. Meyerson, e todo o parágrafo precedente é traduzido nesse estilo. Isso deve inspirar em vocês uma salutar desconfiança a respeito de um certo número de traduções de Freud. A frase que eu citava está apenas uma nota na edição alemã, que discute o ponto seguinte. Se o pai do paciente morrer, seria uma resistência? Não lhes digo como Freud conclui, mas vocês veem que essa nota mostra com que amplitude é colocada a questão da resistência. Pois bem, tal nota está suprimida na edição francesa. Tudo que se expende, destrói, interrompe a continuidade, pode mesmo traduzir como o tratamento é uma resistência. É preciso partir de textos como aqueles, guardá-los um pouco na nossa mente, peneirá-los e ver o que acontece. Do que é que se trata, em suma? Trata-se da continuação do tratamento do trabalho, para colocar bem os pingos nos is. Freud não disse o que poderia significar a cura. Não, trata-se do trabalho, que pode ser definido pela sua forma, como associação verbal determinada pela regra de que ele acaba de falar, a regra fundamental da associação livre. Ora, esse trabalho, já que estamos na análise dos sonhos, é evidentemente a revelação do inconsciente. Isso vai nos permitir evocar um certo número de problemas. Em particular, esse que Ziel mencionou há pouco. Essa resistência, de onde vem ela? Vimos que não há um texto nos estudos sobre histeria que permite considerar que como tal, ela venha do eu. Nada indica tão pouco na interpretação dos sonhos que ela venha do processo secundário, cuja introdução é uma etapa tão importante do pensamento de Freud. Quando chegamos nos anos 1915, em que Freud publica A Negação ou Denegação, primeiro estudo a aparecer entre os que são ulteriormente reagrupados nos escritos metapsicológicos, a resistência é certamente concebida como algo que se produz do lado do consciente, mas cuja identidade é essencialmente regulada pela sua distância em relação àquilo que foi originalmente recalcado. Portanto,
A ligação da resistência com o conteúdo do próprio inconsciente ainda é aí extremamente sensível. Isso permanece assim até uma época mais tardia do que a desse artigo, que faz parte do período médio da evolução de Freud. Afinal de contas, o que foi originalmente recalcado, o que é, desde a interpretação dos sonhos até esse período que qualifico de intermediário, é ainda e sempre o passado. Um passado que deve ser restituído e relativamente ao qual não podemos fazer de outra forma, a não ser revocar uma vez mais a ambiguidade e os problemas que ele levanta quanto à sua definição, a sua natureza e a sua função. Esse período é o próprio período do Homem dos Lobos, em que Freud coloca a questão do que é o trauma. Ele se apercebe de que o trauma é uma noção extremamente ambígua, porque parece, segundo toda a evidência clínica, que sua face fantasmática é infinitamente mais importante do que sua face de evento. Desde então, o evento passa para o segundo plano na ordem das referências subjetivas. Em compensação, datar o trauma continua a ser para ele um problema que convém conservar, se é que posso dizer, obstinadamente, como eu lembrei aqueles que seguiram meu ensinamento a respeito dos homens dos lobos. Quem saberá jamais o que ele viu? Mas quer tenha visto, quer não, só pode tê-lo visto em tal data precisa. Não pode tê-lo visto sequer um ano mais tarde. Acredito não trair o pensamento de Freud. Basta saber lê-lo, está escrito, ao dizer que só a perspectiva da história e do reconhecimento permite definir o que conta para o sujeito. Gostaria, para aqueles que não estão acostumados com essa dialética, que já desenvolvi abundantemente, de dar a vocês um certo número de noções de base. É preciso estar sempre no nível do alfabeto. Assim, vou tomar um exemplo que fará vocês compreenderem bem as questões levantadas pelo reconhecimento e que os impedirá de submergi-lo em noções tão confusas quanto as de memória ou de lembrança. Se em alemão vivência pode ainda ter um sentido a noção francesa de lembrança vivida ou não vivida, presta-se a todas as ambiguidades. Vou lhes contar uma historinha. Acordo de manhã, na minha cortina, como semiramis, e abro o olho. É uma cortina que não vejo todas as manhãs, porque é a cortina da minha casa de campo, onde só vou a cada 8 ou 15 dias. Nos traços que a franja da cortina fomenta, observo uma vez mais. Digo uma vez mais, só ouvi assim uma vez no passado. O perfil de um rosto, a um só tempo agudo, caricatural e velhusco, que para mim representa vagamente o estilo de uma figura de marquês do século XVIII. Eis aí umas dessas fabulações inteiramente simplórias, às quais a mente se entrega ao acordar, e que se produzem por causa de uma cristalização gestaltista, no que se diria nos dias de hoje, para falar do reconhecimento de uma figura que só se conhece há muito tempo. Poderia ter sido a mesma coisa com uma mancha na parede. Por causa disso, posso dizer que a cortina não se mexeu de um nada, há exatamente 8 dias. Há uma semana, ao acordar, eu havia visto a mesma coisa. Eu a tinha, é claro, completamente esquecido. Mas é por isso, mas é por causa disso que eu sei que a cortina não se mexeu. Está sempre ali, exatamente no mesmo lugar. É apenas um apólogo, porque isso se passa no plano imaginário. Então não foi difícil colocar as coordenadas simbólicas. As tolices, marquês do século XVIII, desempenham aí um papel muito importante. Porque se eu não tivesse um certo número de fantasias sobre aquilo que o perfil representa, não o teria reconhecido na franja da minha cortina. Mas deixamos isso de lado. Vejamos o que comporta no plano do reconhecimento o fato de que era assim 8 dias atrás. Está ligado a um fenômeno de reconhecimento do presente. É exatamente a expressão que Freud emprega nos estudos sobre a histeria. Ele diz ter feito, nessa época, alguns estudos sobre a memória e refere à lembrança evocada, o reconhecimento à força atual e presente que lhe dá, não forçosamente o seu peso e sobre a densidade, mas muito simplesmente a sua possibilidade.
É assim que Freud procede, quando não sabe mais para que santo apelar, a fim de obter a reconstrução do sujeito. Pega-o sempre aqui, com a pressão das mãos sobre a fronte, enumera para ele todos os anos, todos os meses, todas as semanas e todos os dias, nomeando-os um por um. A terça-feira de dia 17, a quarta-feira de 18, e etc. Ele se fia suficientemente na estruturação implícita do sujeito, pelo que foi definido desde então, como tempo socializado, para pensar que quando a sua numeração chegar no ponto em que a agulha do relógio cruzar efetivamente o momento crítico do sujeito, este dirá: ah, sim, justamente, naquele dia, eu me lembro de alguma coisa. Observem que não estou confirmando que isso funciona. É Freud que nos assegura que funcionava. Será que vocês aprendem bem o alcance do que eu lhes estou lhe dizendo? O centro de gravidade do sujeito é essa síntese presente do passado, a que chamamos história. E é nisso que confiamos quando se trata de fazer progredir o trabalho. É o que supõe a análise na sua origem. A partir de então, não é necessário demonstrar que isso é refutado no seu fim. Na verdade, se não for assim, não se vê absolutamente o que a análise trouxe de novo. É uma primeira fase. Será que isso basta? Não, é claro que isso não basta. A resistência do sujeito se exerce sem dúvida nesse plano, mas ela se manifesta de uma forma curiosa, que merece ser explorada, e por casos absolutamente particulares. Há um caso em que Freud sabia toda a história. A mãe lhe havia contado. Comunica-se então ao sujeito lhe dizendo: eis aí o que se passou, eis aí o que se fez a você. A cada vez, o paciente, a histérica, respondia por uma pequena crise de histeria, reprodução da crise característica. Ela escutava e respondia, na sua forma de resposta, que era o seu sintoma. O que coloca alguns probleminhas. Este, em particular, será a resistência? É uma questão que abro por hoje. Gostaria de terminar com a observação seguinte. Freud, no início dos estudos sobre histeria, define o núcleo patógeno com o que é procurado, mas que repele o discurso. Aquilo que o discurso foge. A resistência é essa inflexão do discurso ao se aproximar desse núcleo. A partir de então, só poderemos resolver a questão da resistência se aprofundarmos o sentido desse discurso. Já o dissemos, num discurso histórico. Não esquecemos o que é a técnica analítica no seu início, uma técnica hipnótica. No hipnotismo, o sujeito sustenta esse discurso histórico. Ele o sustenta mesmo de uma forma particularmente comovente, dramatizada, o que implica a presença do ouvinte. Desse discurso, saído do seu hipnotismo, o sujeito não se lembra mais. Por que será que se encontra bem ali a entrada na técnica analítica? Por que a revivência do trauma se mostra aqui em si mesma, imediatamente, ou de maneira permanente terapêutica? Verifica-se que um discurso assim, sustentado por alguém que pode dizer eu, interessa ao sujeito. Resta o fato do que é ambíguo falar do caráter vivido, revivido, do traumatismo no estado segundo, histérico. Não é porque o discurso é dramatizado e se apresenta sob um aspecto patético, que a palavra revivido pode nos satisfazer. O que é que isso quer dizer? A assunção pelo sujeito do seu próprio vivido? Vocês veem que leva a questão a um ponto onde esse revivido é o mais ambíguo, a saber, no estado segundo do sujeito. Mas não será exatamente a mesma coisa em todos os níveis da experiência analítica? Em todo lugar se coloca a questão de saber o que significa o discurso que forçamos o sujeito a estabelecer no parêntese da regra fundamental. Essa regra lhe diz, afinal de contas, o seu discurso não tem importância. No momento em que ele se entrega a esse exercício, já não acredita no seu discurso senão pela metade, porque sabe que está a todo instante sob o fogo cruzado da nossa interpretação. A questão torna-se, portanto, qual é o sujeito do discurso? Retornaremos, a partir daí, na próxima vez, e trataremos de discutir, em relação a esses problemas fundamentais, a significação e o alcance da resistência. 27 de janeiro de 1954.
Alguma pontuação? Joel, Pode falar. essa questão da visão de algo na cortina, tem a ver com o imaginário? É uma coisa historiada, cada um vê uma coisa, não é por exemplo, ele viu uma figura, uma Uhum. outra pessoa não viria nada, só a cortina, ou viria uma outra coisa que foi historiada ou que estava no imaginário dela, ou é algo fantasioso? Como que vocês viram isso? Na página 53, logo que depois que ele fala, ele vai dizer que é apenas um apólogo, porque isso se passa no plano imaginário. Então, acho que eu responderia um pouco sua pergunta nessa questão. Uhum, E daí ele fala, embora não faça difícil colocar as coordenadas simbólicas, as tolices, do Marquês do século XVIII. Desempenham aí um papel muito importante, porque se eu não tivesse um certo número de fantasias sobre aquilo que o perfil representa, não teria reconhecido na franja da minha cortina. Então pode ser que realmente outra pessoa talvez visse somente uma cortina. uhum, Mas é porque ele já tinha algo no próprio imaginário dele que juntou as duas coisas. isso. Eu imaginei isso mesmo. Uhum. Entendi. Acho interessante também que no ponto, na página 53, ele fala sobre Freud falar nos estudos da na histeria, e ele diz que naquela época alguns estudos sobre a memória e refere a lembrança evocada, o reconhecimento da força atual. Então, Freud, ele, já no começo, ele estava pensando que também tinha algo de memônico, né? Que ele vai falar que tem algo que era fixo na memória, mas não é basicamente a imagem em si, mas algo que ficou gravado daquele momento. Daí, né, que ele traz também dos atos falhos, né, ou dos esquecimentos, assim. Então ele estava tentando ligar ainda um ponto de memória da pessoa, ou memórias encobridoras de algo que aconteceu, assim. Mas é isso. Nos vemos semana que vem, então, pessoal. Ok, até semana que vem.